E aí, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, o vídeo que vocês vão assistir agora não está com um padrão de qualidade tão elevado, mas é porque ele foi extraído de uma live que eu fiz com o Vinícius Neves no meu Instagram e a gente falou sobre adoção. O Vinícius Neves é um cara que conhece tudo sobre o assunto, então nós discutimos sobre as características da adoção, as dificuldades, a demora, enfim. Como o conteúdo do vídeo ficou muito bom, eu decidi colocar no ar assim mesmo. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos começar logo pela maior das queixas que as pessoas que trabalham com o processo de adoção têm. A maior queixa que as partes, que é a demora. Essa demora existe, Vinícius? Essa questão da demora. O último número que eu vi, assim, como eu estou há um bom tempo fora, mas eu sempre tento manter atualizado, o último número que eu vi, no finalzinho de 2017, acho que início de 2018, eram aproximadamente 7.500, 8.000 pessoas, 8.000 crianças aptas para serem adotadas e aproximadamente 38.000 famílias querendo adotar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar sempre que um processo de adoção, até virar um processo de adoção, ele tem alguns caminhos a serem seguidos. Uma criança, para ser colocada em adoção, antes de ser colocada em adoção, tem toda uma história familiar dela que ela não pode simplesmente ser entregue a uma família que se habilitou. Até para a segurança jurídica dessa família que se habilitou. Nos municípios que eu passei, que mexem com a adoção, o que acontece? Foram várias realidades diferentes, cada lugar acaba usando uma forma de procedimentar a tramitação do processo. Você vai entregar uma criança, para começar, as pessoas que se habilitam, geralmente elas se habilitam, essa realidade está mudando, tá? Aos poucos vai mudando, a sociedade vai mudando e vai abrindo a mente um pouco para mudar a situação como era antes. As pessoas geralmente, quando se habilitavam, elas se habilitavam por quê? Se habilitavam para pegar aquele antigo bebê Johnson, né, que eles falam, que você quer adotar uma criança que é linda, dos olhos claros, com a saúde perfeita e vai chegar um bebê na sua casa perfeitamente, tá ali, toma bonito, é seu. Entendeu? Tanto que lá na Vara da Infância de Vila Velha, a gente tinha muita liberdade de conversar com a equipe técnica, assistente social que está lá até hoje, Jaqueline, diversas, a gente sentava, passava 2, 3, 4 horas trocando ideias sobre essas situações. Às vezes ela chamava a gente na sala dela e perguntava, Vinícius, ou outro servidor, vem cá, essa criança aqui, eu vou enquadrar como, né, no Cadastro Nacional de Adoção? Porque hoje tem um Cadastro Nacional de Adoção. A criança, quando ela é acolhida, ela é jogada naquele cadastro, não necessariamente para ser adoção, de acolhimento, tudo mais, porque a criança pode retornar para a família extensa ou N situações que a gente vai ficar mais à frente. Quando a criança é colocada lá, você tem que botar o perfil da criança. Aí você bota assim, a criança, você bota branca, você bota parda, você bota negra. Várias vezes, e aí, a gente bota como pardo, como negro ou como branco? Porque se a gente botasse, olha que assim, o que você se declara? Você se declara negro, você se declara pardo. Se você botar como negro, a realidade dessa criança ser adotada já diminui bastante. Se você botar que a lista de adoção, as pessoas adotam até 3, 4 anos. Passou de 4, 5, adota. Passou disso, a realidade é completamente diferente. Então, assim, as pessoas têm a ideia de adotar um bebê no mundo ilusório de que vai ser rápido, vai ser tranquilo e vão pegar esse bebê que a gente quer. Às vezes as pessoas têm essa ilusão porque não conhecem a realidade. Uma criança hoje, uma situação fictícia, né? A criança nasce, a situação ideal seria qual? A mãe foi lá na maternidade, deu à luz, a situação, não quero essa criança. No mundo ideal, que a gente vai pensar assim, pô, que beleza se isso acontecesse. Essa mãe chega para assistente social do hospital e fala assim, olha, não quero essa criança. Eu vou declarar que eu quero entregá-la em adoção. Beleza, maravilha. Essa assistente social iria até a vara da infância, levaria, essa mãe prestaria a declaração dela de que vai entregar em adoção para o promotor e para a juíza. Pronto, essa criança vai ser entregue rapidamente. Essa criança, às vezes, nem vai entrar na instituição de acolhimento. Vai direto para a família substituta que está lá habilitada. Ótimo, perfeito. Mas essa não é a realidade que acontece, infelizmente. Infelizmente, não é a realidade que acontece.
Muitas mães simplesmente saem do hospital e deixam aquela criança lá. Aí qual é a função da assistente social? A assistente social procura a vara da infância, aí a vara da infância vai acolher aquela criança, vai ter que, aí geralmente abre uma providência, por quê? Porque vai ter que achar, aí procura DNV, aí registra a criança com base dentro do DNV, aí vai procurar a mamãe para ver se acha mamãe, para ver se mamãe declara. Muitas vezes mamãe não acha mamãe porque é situação de rua e vai citação por edital, vai tentar a citação pessoal, não vai conseguir, vai fazer a citação por edital. Aí você vai nomear um curador especial, aí até o curador especial atuar nos autos que tem problema da falta de defensor público, que é uma realidade, que muitas vezes não tem quem nomear curador especial. Isso tudo demanda tempo. Então, assim, você vai pegar um processo que é muito bonito, o final, que é a adoção, mas antes do final, é igual uma novela, antes do final feliz, toda uma trajetória triste. Por quê? Porque aquela que foi abandonada, foi acolhida, ficou em acolhimento institucional, até o processo todo acabar. Isso demanda um tempo absurdo. Isso demanda um tempo absurdo. A gente não pode esquecer, a gente não pode trabalhar, você não pode esquecer do devido processo legal, do contraditório, entendeu? Aquela mãe, seria o ideal ela comparecer e dar a declaração? Seria perfeito. Mas não é assim. Bom, vamos fazer uma pontuação aqui. Então, pelo que você está me dizendo, o grande problema que se enfrenta é o procedimento da adoção. Então, o processo de adoção é lento? Não, o processo em si depende é muito relativo. Assim, vou falar de realidades que eu vi, não vou falar com a comarca para porque para não identificar muito. Mas assim, eu já trabalhei em varas que qual era o procedimento da adoção? A criança era acolhida, a criança só era entregue para a família substituta em forma de adoção quando a destituição acabasse. Até para a segurança jurídica dos adotantes. Porque se você pensar o seguinte... O risco da reversão, né? De repente aquela Exatamente. família... O pai responde à destituição do poder familiar, né? O pai da criança, a criança é acolhida. Geralmente, na destituição do poder familiar, suspende-se liminarmente o poder familiar, essa criança é acolhida, você vai entregar essa criança em adoção, sendo que ainda tem um processo de destituição em tramitação, não parece muito lógico isso. Assim, porque uma ação, assim, tem que partir do princípio que ela pode ser julgada procedente ou improcedente. Sim. Se você entregar uma criança em adoção logo no início do começo da destituição, então é melhor nem ter aquele processo de destituição, porque você está partindo de um princípio que você já vai destituir aquele pai e aquela mãe. Entendeu? Certo. Então, assim, eu já trabalhei em vara que entregava a criança após a destituição do poder familiar ou em caso que a mãe comparecesse e declarasse. Ponto. Entendeu? Agora, eu já trabalho... Aí o que acontece? Aí essa criança, em vez de ser entregue com 1, 2, 3, 4 dias para um casal, essa criança é entregue com 1 ano e meio, com 2 anos. Por quê? Porque aí, nesse processo de destituição, você tem a citação dos genitores, você tem que procurar família extensa, que a família extensa é prioridade absoluta. Então, assim, vai que aparece um tio, eu quero ficar, família extensa é prioridade absoluta. Um avô, uma avó, entendeu? Então, é muito melhor você terminar essa destituição do poder familiar. Essa criança ficar 1 ano e meio, infelizmente, porque o procedimento demanda isso por causa de citação. Agora, o problema que a gente está vendo, a realidade atualmente é a ausência de defensor público. E na vara da infância usa muito curador especial. Aí, para nomear dativo agora, você tem que publicar lista, você tem que... E os defensores não informam na vara que lá tem um defensor público. É impossível uma vara da infância com um defensor público. Entendeu? Infelizmente, a realidade da defensoria tem muito pouco defensor. Aí você vai falar assim, defensoria, você tem que se manifestar que você não tem, outro defensor botar aqui, eles não se manifestam. Aí você vai nomear quem dativo. E tudo vai assim, e são problema em cima de problema. O problema do processo aqui é que não são simplesmente 2 partes. Envolve muita gente, envolve municipalidade com a equipe técnica para acompanhar aquela criança numa instituição de acolhimento, para acompanhar a família. É muita gente envolvida para decidir uma vida. Entendeu? Se tudo tramitar de forma redondinha... O problema é que, enquanto isso, a criança vai envelhecendo, o tempo vai passando. O Estado acaba se colocando na posição de pai e mãe daquela criança.
Porque quando essa criança está numa instituição de acolhimento, o mais boa vontade é que elas são empregados, são servidores públicos, são pessoas que estão ali, não estão ali com aquela mesma atitude materna ou paterna, né? Até porque eles estão ali para cuidar da integridade de uma criança e não estão ali simplesmente para substituir pai e mãe. E aí as crianças vão ficando institucionalizadas, né? O tempo vai passando e a situação da criança não é resolvida. Então, o que é? Então, no final das contas, o melhor interesse do menor vai às favas nessa história toda, não é isso? Mas, então, sim, concordo, mas assim, a situação é o seguinte, uma criança, você vai numa maternidade de Vila Velha, por dia nasce lá, eu falo assim, infelizmente, hoje a gente está vendo a realidade dos filhos do crack. Parece que o crack meio que dá a impressão de que eles revolucionaram a biologia, porque tem usuária de crack que mora em situação de rua que reproduz de uma forma absurda. Tinha uma em Vila Velha, na época que eu estava lá, que quando eu saí, ela já tinha entregue 11 filhos ao juizado da infância e juventude. 11 filhos, e dos 11 ela não declarou nenhuma vez. Então, dos 11 processos, você tem que ter citação por edital, você tem que ter equipe técnica procurando, aí vai comissariado para a rua para ver se acha a mãe, para a mãe declarar. Todo isso é um problema. Aí é a questão de sopesar os princípios. É o que eu falo. O princípio do melhor interesse do menor é um super trunfo? Mas você não pode simplesmente pegar também e esquecer o devido processo legal, o contraditório. Aí tá, aí você vem a razoável duração do processo. O que é razoável duração do processo? 1 ano para mim, hoje, né, com 32 anos, não é nada. 1 ano para um bebê é muita coisa. É muita coisa. Porque a infância, né, a infância vai do 0 aos 11 anos. Então, se você pegar aqui 1 ano na vida de uma criança, é uma parte muito grande da infância da criança. Mas, infelizmente, para a segurança jurídica até dos adotantes. Porque você pensa bem, aí vou para outra realidade que eu vivi. Tá? Uma outra realidade que eu vivi. Criança que era entregue. Entregue não, que a mãe deixava no hospital, a assistente social ou conselho tutelar trazia para a vara da infância, mandava para a instituição de acolhimento, às vezes entregavam, a mãe sumia, né? A mãe em situação de rua, ninguém sabe onde está, às vezes entregava essa criança simplesmente com o ajuizamento da destituição do poder familiar. Aí o que acontece? Já atendi diversos pais, cansei de atender pai. A doutora Echat falou, Vinícius, chegou pai aqui de adoção, atende, explica a situação com toda a delicadeza do mundo, porque é um problema, assim, traz uma insegurança muito grande. O pai chegou para mim na minha frente e falou assim, olha só, eu estou indo para o 6º aniversário da minha filha. 6º aniversário da minha filha. E eu tenho todo ano que na escola informar que o nome da minha filha não é esse, é esse. E que a mãe da minha filha não é esse, é esse. Entendeu? Por quê? Porque a criança foi entregue antes de uma destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar é o processo mais danoso para um pai. Se a gente fala assim, não existe pena perpétua no Brasil. A destituição do poder familiar para um pai é quase isso. É praticamente isso. Porque você vai destituir um pai do poder familiar, aquele filho vai ser colocado em adoção ali, e depois, com adoção, tira o nome deles. Mas o processo de destituição do poder familiar tem que tramitar com muito cuidado, exatamente porque é um processo danoso, é o processo mais danoso para um pai. Aí esse pai pegou a criança com dias de vida, numa destituição do poder familiar, a criança completou 6 anos, a destituição não tinha acabado ainda, não tinha nem citação, porque a mãe simplesmente sumia. Aí sumia, aparecia de novo, e aquilo embolando, atendimento técnico, e aí eu falei, e agora? O que acontece? Entendeu? Aí são realidades diferentes. Quando você entrega, você deixa essa criança passar 1 ano, 1 ano e meio no acolhimento institucional, ou você entrega essa criança com dias para não ficar nem um dia numa instituição de acolhimento? É uma coisa, assim, é muito complicado de você casar tudo. Se casasse tudo, equipe técnica da municipalidade, com equipe técnica de instituição de acolhimento, com equipe técnica do Poder Judiciário, um defensor público atuante, vários defensores para atuar em todas as partes, mas, infelizmente, não é essa a realidade do Poder Judiciário hoje. Nem da municipalidade, nem da defesa pública. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está mostrando aí é que o próprio Estado, e eu não estou falando aqui só de Poder Judiciário, estou falando de Poder Judiciário também, né? Mas nós estamos falando do Estado, por exemplo, o governo do Estado, do Espírito Santo, que não fornece
que não dota a defensoria da quantidade de defensores necessários. E eu vou falar só em quantidade, porque eu conheço a qualidade dos profissionais. Nós temos profissionais altamente capacitados, até porque se submetem a um concurso dificílimo, então demonstram bastante conhecimento técnico, jurídico, para poder chegar ao lugar. Então, eu não tenho dúvida com relação à qualidade dos profissionais da defensoria. Nós estamos falando realmente da quantidade de profissionais. Quantidade, lógico, a quantidade. Agora, o advogado particular também é demandado nos processos de adoção. Então, a gente fala, olha, você não precisa de um advogado particular. A vara faz tudo sozinho. Como se a vara fosse uma entidade, né, quase que uma divindade, que fosse chega pegar... Chega o documento, o servidor e fala assim, toma, quero adotar. É basicamente, quase que como se a adoção fosse um processo administrativo. Vamos lá, vamos começar da seguinte forma, porque para as pessoas entenderem, o processo de adoção, você tem interesse em adotar. Aí você vai procurar a vara de infância e juventude da sua cidade. Procura a vara da infância. Vai falar, eu quero adotar. A primeira coisa que o servidor vai dizer, você já está no cadastro? A pessoa vai dizer, que cadastro? Que cadastro, Vinícius? Exatamente. É o Cadastro Nacional de Pessoas Habilitadas para Adoção, que ele vai te dar uma lista de documentos. Uma lista de documentos. Se você for casado, tem que adotar os dois, tá? Já vi gente querendo adotar sozinha, sendo casada. Você pode adotar solteiro, você pode adotar, se você tem um companheiro, uma união afetiva, você pode adotar também. Você vai lá e se habilita. Você vai passar, você vai entregar uma série de documentos, você vai passar por um curso, que aí cada vara cria o seu curso de adoção. Tem todo um procedimento para você ser habilitado, tá? Não, é um procedimento assim, não vou falar que é a coisa mais simples do mundo, foi lá, entregou os documentos, tá? Não é isso. A equipe técnica vai apurar se você tem condições de adotar. A equipe técnica vai para casa, você vai acontece também. Até para a proteção da criança, a gente sabe da existência, até de utilização, vou falar uma coisa que vai parecer um absurdo, mas você sabe do que eu estou falando, e quem está assistindo a gente aqui também sabe, da gente ter adoção com propósitos que não sejam tão novos, que é a realização da maternidade ou da paternidade. A gente sabe de pessoas que buscam crianças, seja para tráfico de drogas, seja para utilização até com fins sexuais. Pode parecer um absurdo, mas é uma realidade. E aí, evidentemente, para que seja habilitado no Cadastro Nacional de Adoção, você precisa demonstrar a uma equipe técnica treinada, que volta e meia está fazendo seus cursos de reciclagem, que a cada dia está se aprimorando mais para poder identificar situações de risco para o menor. E essa equipe, que a gente chama de equipe multidisciplinar ou equipe de apoio dos juizados de infância e juventude, essa equipe vai fazer essa pesquisa e vai verificar, vai fazer visita em loco, saber se tem condição de receber uma criança. E nós não estamos falando aqui de riqueza ou de pobreza no sentido monetário, nós estamos falando aqui de saber se você tem capacidade para cuidar de uma criança. Bom, aí você está habilitado no cadastro. E quando você preenche esse cadastro, quando você preenche essa ficha, esse interesse, você declara o tipo de criança que você quer. E aqui a gente entra... Você bota a idade, o sexo, a cor, se você aceita uma criança com algum tipo de doença. Se você busca o tipo de bebê, que a gente chama de bebê Johnson, né? Que é o nórdico, olhos azuis, pele cor-de-rosa, combinado, evidente que quando a gente está falando, Zé, mas por que a conta não bate? Se são 36 mil crianças e para 6 mil, não estou dizendo que os números sejam esses. A proporção é 36 para 6. Né? Se você tem 36 mil crianças esperando para ser adotadas, e você tem 6 mil, como que a escolha pode tornar? É porque eu não tenho 6 mil bebê Johnson. Eu vou ter ali crianças em situação, às vezes até por desnutrição, mas com má formação genética, eu vou ter crianças com problemas congênitos, eu vou ter crianças com AIDS, eu vou ter problemas neurológicos, eu vou ter problemas de desenvolvimento, problemas cognitivos, eu vou encontrar nesse universo de 36 mil toda sorte de crianças, com ou sem saúde, com ou sem, que obedeça ou não a um padrão estético desejável da criança que a gente chama de bebê Johnson. E você não vai ter só, vai ter adolescente, você vai ter grupo de irmãos,
Você vai ter, às vezes tem 3, 4 irmãos juntos. Um tem 8, um tem 7, um tem 5 e o outro tem 1. Aí você vai pensar o seguinte, pô, a pessoa geralmente se habilita para pegar 1. É muito difícil você ver uma pessoa que está habilitada para pegar um grupo de 4 irmãos. É muito difícil você ver essa situação. E desde o princípio, assim, quando tem vínculo, o ideal é não separar os irmãos. Então, assim, aí, por conta de às vezes, que tem 8, 9 anos, aquelas crianças ficam ali mais tempo, tem que acabar separando os irmãos. Tem adolescente, esse número de 7.500, 8.000 crianças para adoção, não é simplesmente de bebês ou de crianças de 1, 2, 3 anos. Tem crianças de 8, de 9, de 10, de 11, 12, até 17 anos. Que geralmente esses mais velhos, quando não, acabam com o exterior, com a adoção nacional. É isso aí. Bom, aí você entrou, está habilitado, e aí vai começar o cadastro obedece a uma ordem cronológica por habilitação, né? Se você vai ser chamado um a um à medida que uma criança fica disponível. O que a gente chama de criança que está disponível, pronta para ser adotada? É a criança que já passou por todo esse calvário que o Vinícius falou, que é o processo de destituição, que é a criança que já pode ter o nome dos pais retirado do seu registro civil. Então, essa criança já se localizou ou se fez a citação por edital dos pais biológicos, já cumpriu todo um ritual, né? E que a criança, então, encontra-se num estado jurídico de ser apta a ser colocada no que o Estatuto chama de colocação em família substituta. Né? A criança vai ser colocada em família substituta, só que para que isso aconteça, precisa percorrer todo esse caminho que o Vinícius narrou, com um senso prático, com uma vivência muito oportuna, muito interessante. Bom, aí começa um outro gargalo no tempo, que é a escolha. Você chama, você monta, aí a pessoa, o assistente social, tem que estar lá na hora de receber aqueles pais e saber, olha, não, mas eu não quero mais, demorou muito, eu fiquei 6 anos na fila. Bom, você ficou 6 anos na fila esperando o bebê Johnson, sinto muito, não vai ter. Nós temos aqui um bebê brasileiro, nós temos aqui uma criança real, de carne e osso, com problemas como o seu filho biológico eventualmente poderia ter também. Quando a pessoa é engravida, você não sabe o problema que vem. É muito curioso que as pessoas têm uma facilidade de aceitar e de cuidar. Quando os filhos, eventualmente, os filhos que eu chamo biológicos, têm algum problema, aqueles pais... E quem é que determina isso? Né? Se vai nascer, claro, um pré-natal, utilização... Ok, as famílias se cuidam, outras se cuidam mais, outras se cuidam menos, mas, enfim, saber se uma criança vai nascer dentro desse padrão de saúde, de estética, de um padrão social, que é uma construção social e não uma realidade, também é uma coisa complicada. Mas, enfim, aí você tem esse outro gargalo. E aí, Vinícius, eu te pergunto, agora, bom, a gente explicou meio que o beabá, né, da adoção, e agora eu retorno para você, para que você me diga como a advocacia privada pode interceder, pode interferir no processo de adoção para, considerando todas essas fases, fazer com que esse tempo diminua, enfim, como pode a advocacia privada ajudar a uma melhor produtividade no processo de adoção, desde o começo, desde a inscrição no CNA até a destituição, enfim, em todos os aspectos. O que o advogado pode fazer, Vinícius? Olha só, se o advogado pegar um caso de uma família devidamente habilitada, que recebeu, porque o telefonema, a pessoa que está habilitada recebe a qualquer momento. Você tá no seu trabalho, trabalhando, a assistente social te liga. Alô, Zedu, você está habilitado aqui? Olha, aqui é da Vara da Infância de uma criança para você. Ela te ligou, você vai ligar para o advogado na hora. A pessoa geralmente vai até a Vara da Infância sozinho, sem advogado nem nada, porque é muito de surpresa mesmo. A pessoa vai, pega a criança, ela tem um prazo para ajuizar a ação de adoção. Quando o processo está redondinho, certinho, destituído do poder familiar, o trabalho do advogado é bem assim, simples. Ele vai reunir os documentos que precisam. Geralmente, na habilitação, já estão todos os documentos do casal ou do adotante sozinho. Isso até facilita, porque na própria habilitação, que geralmente vai apensa a adoção, já estão todos os documentos lá. O advogado privado, quando vai entrar com uma ação de adoção tranquila, redondinha, é o menor dos problemas. Ele vai entrar com petição inicial, botando no polo ativo os adotantes, no polo passivo os genitores já destituídos, vai constar que já está destituído do poder familiar. Às vezes nem
A audiência vai ter, porque a juíza vai fixar o estágio de convivência, que é de até 90 dias, no despacho inicial mesmo, vai receber a ação, prazo, estágio de convivência de 90 dias, estudo social. A partir daí, é mais com a equipe técnica da vara, se o processo for redondinho, entende? A equipe técnica faz a visita social, vai um dia ou outro lá na marca para ser atendido pela assistente social, pela psicóloga. E o processo redondo é bem simples para a advocacia privada. A advocacia privada, um processo que pode complicar é quando, por exemplo, em varas que eu participei, que não tinha a destituição do poder familiar finalizada, por exemplo, o advogado pode tomar cuidado, às vezes, procurar na vara o seguinte: essa criança já responde uma destituição do poder familiar? Por quê? Porque, às vezes, eu já vi muitos casos que tinha uma destituição do poder familiar, que é o Ministério Público, em favor do menor, com requeridos os genitores, tá lá a partezinha, o processo correndo sozinho, vem o advogado privado, que o casal recebeu aquela criança, e entra com uma adoção acumulada com destituição do poder familiar. Aí, quem é a parte requerida? Por quê? Vai ter parte requerida nessa adoção, porque os pais ainda não estão destituídos. São os genitores da criança. Ou seja, ele responde um processo lá e um processo aqui. 2 processos, porque a outra destituição não finalizou ainda. Entendeu? Talvez um cuidado que a advocacia privada possa ter é buscar sempre o seguinte: essa criança já está destituída? Eu vou entrar o quê? Vou entrar com uma pura e simples adoção, ou eu vou entrar com uma adoção acumulada com destituição do poder familiar? Porque se você entrar com uma destituição do poder familiar, já tendo uma destituição do poder familiar tramitando, é uma embolação. Por quê? Você embolou o tempo todo, né? Em vez de você ajudar, você atrapalhou. Você embola tudo. Você acaba assim, o processo já estava lá, porque às vezes uma vara são muitos processos. Se você pegar assim, eu conheço gente que lê o processo e fala assim: ei, eu conheço essa parte aqui, ela já tem um processo, eu me lembro, vou buscar. Porque aqui o servidor da... Aí é contar com a sorte. Não pode contar com a sorte. Porque geralmente... O pessoal está fazendo perguntas aqui, e algumas perguntas são bastante interessantes. Vamos tentar tirar a dúvida do pessoal. A Valdiana Graci está perguntando aqui: como proceder quando uma mulher quer doar o bebê para alguém que ela mesma escolheu? Bom, esse procedimento, no nosso direito, eu não vou dizer, Valdiana, que ele é impossível. Não existe impossível para o direito. Mas não é o procedimento previsto. É o que a gente chama de adoção direta. Ela é vista como uma exceção. E para que se configure essa exceção, você tem que ser capaz de demonstrar que os laços afetivos com aquela criança, com os pais afetivos, está tão consolidado que deixa de ser interessante para a criança perder aquele pai afetivo e ser institucionalizado. Então, a adoção direta, ela não é bem vista no nosso direito. Um dos motivos é que ela frustra e frauda, em alguns casos, até a gente pode falar em fraude ao próprio Cadastro Nacional de Adoção. Então, ela é vista como uma exceção e é um fato assim. Se você me perguntar, você acha que o nosso direito talvez pudesse evoluir nesse ponto? Eu vou te dizer que eu não sei nem se isso é evoluir ou se isso é involuir, porque envolve tanta coisa. Talvez se a gente conseguisse dotar as varas de infância e juventude com melhor estrutura, colocar, é o que o Vinícius está falando, melhorar a situação de trabalho da defensoria, melhorar quantitativamente as equipes multidisciplinares, porque também demora. Uma equipe multidisciplinar de uma vara, ela tem, em alguns casos, ela tem que avaliar abandono de criança, ela tem que avaliar crianças colocadas em situação de risco por pais que têm lá o poder familiar, mas que estão lá sob efeito de droga, violência doméstica, toda sorte de ameaças para as crianças tem que ser avaliada. Então, uma equipe, eu não tenho uma equipe que cuide só de adoção. Você discorda, ministro? Concorda comigo? Qual é a sua posição a respeito disso? Não, concordo. A adoção, eles chamam de adoção intuito personae, né? Que é proibido por lei, proibido por mesmo, exatamente para quê? Para respeitar essa fila, esse cadastro de adoção. Porque o que acontece? A adoção no mundo a adoção existe desde que o mundo é mundo. A adoção vai evoluindo. Claro que hoje a ideia a adoção hoje é assim, vamos buscar formas de melhorar.
tá? Da forma como a gente está hoje, é ideal? Não, mas é melhor que já teve. Porque a adoção, se você for pegar, até 1988, como eu falei, no Código de Menores, no Código Civil de 16, a primeira vez que ela foi prevista, quer dizer, no Brasil, ela já chegou no Brasil colônia, né, com ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas, já constava a adoção. Mas a adoção no seguinte sentido, a adoção não para pensando na criança ou em quem vai morar com os adotantes, é para pensando na frustração de quem não pode ter filho. Às vezes, tem muitas ordenações que pensavam em sucessão, entendeu? Então, assim, a sociedade vai mudando e a adoção acompanha, tudo acompanha. As crianças hoje, a criança a ser adotada, o menor, ele é o principal foco no processo de adoção hoje. Porque se você pegar uma mãe, aconteceria também, por exemplo, o caso de eu quero doar o meu filho para aquela pessoa ali. A justiça fala, não, você não pode. E aí, você vai fazer o quê? Você vai criar aquela pessoa? Você não vai. Você quer doar para alguém? Você não vai pegar seu filho e ficar para você. Para evitar venda, porque tem muita venda de criança, pessoas que compravam criança. Eu peguei um caso, parece surreal, mas eu vi um caso na minha mão, caso recente, de um bebê que foi entregue para uma família com um contrato de doação. Um contrato de doação registrado em cartório no outro estado. Entendeu? A mãe e o pai... Né? A mãe e o pai fizeram um contrato de doação de menor para uma mãe. Quer dizer, e essa mãe, a mãe adotiva, né? Porque nem mãe era ainda. Essa que cria, é mãe. Ela não sabia que estava fazendo errado, mas infelizmente não funciona assim. Por quê? Porque mesmo fazendo esse curso, ô Zedu, tem muita gente que não tem ideia do que é uma adoção, você tem uma criança em casa. Fazendo esse curso, a Renata Caiafa, acho que está aqui vendo o vídeo, ela participou de muito, que ela é psicóloga, ela era da equipe técnica lá da Vara da Infância de Vila Velha. Eu já vi gente devolver bebê porque não sabia que era daquele jeito, com 2 dias do bebê em casa. Entendeu? Eu já vi gente não fazer curso de adoção porque fez uma promessa de que se conseguisse a casa própria, ia adotar uma criança. Outra coisa que a gente precisa deixar muito claro o ato de adotar não é um ato de caridade, não é um ato de benevolência social. Aliás, não tem absolutamente nada a ver com isso. Adoção tem a ver com exercício de paternidade, exercício de maternidade. Qualquer outra coisa que tenha nisso é imaginação, é bobagem. Por favor, não entrem nessa onda. Não é bonitinho, você não vai se colocar numa posição social melhor ou pior porque você adota. Você vai ser mãe ou ser pai e pronto, e acabou. É só isso. Não tem não, gente. Quem tem na cabeça a adoção por qualquer outro motivo que não seja o exercício da maternidade ou da paternidade, por favor, desista. Desista, eu estou falando sério, não é uma brincadeira. O que você faz com uma adoção é começar a exercer a paternidade ou a maternidade com alguém que não tem relação biológica com você. Porque todo o resto de relação, todo o outro, a gama de relação você vai ter com aquela pessoa, com aquele ser humano que você trouxe para dentro da sua casa. Então não tem nada a ver com vou adotar um menino porque ele é pobre. Não. Isso aí o Estado está estruturado, está se estruturando para fazer. Adoção não é por aí. Por favor, faça sua caridade de uma outra forma. Você não deve fazer dessa forma, tá bom? Vinícius, eu tenho uma outra questão aqui. Eu não sei se eu entendi bem. Vamos lá. O processo de destituição é muito moroso. Eu estou com um caso em que o processo é de 2009. E aí a criança já está com muito vínculo com essa mãe. E aí a dificuldade ainda mais a destituição. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa colocar muito claro é que a destituição é em relação à mãe biológica. Você destitui. Quando a gente usa a expressão destituição, a gente está dizendo o seguinte: a mãe biológica tem originariamente, o pai biológico originariamente tem o que a gente chama de poder familiar, que é a gama de atribuições, de responsabilidade, direitos e deveres que você tem para coordenar, para gerir os interesses daquela criança, promover o desenvolvimento, a educação, a integração sociocultural. E aí, esse exercício do poder familiar, para que você tenha a colocação numa família substituta, você tem que terminar aquele poder familiar daquela família biológica e transferir para outra.
Você não adquire o poder familiar sem destituir do poder familiar a outra. Então, o fato dessa criança já estar criando um vínculo, porque hoje, no nosso ordenamento jurídico, o afeto tem valor jurídico, então você pode, sim, com a convivência prorrogada, salvo algumas exceções, no próprio interesse da criança, você tem a tendência, consolidando aquele vínculo, a ter uma sentença de procedência no caso da adoção, e aí a destituição não é em relação a essa mãe nova, é em relação à antiga. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, Vinícius. Tem município que o Conselho Tutelar não está preparado para receber essa mãe que deseja a entrega voluntária. Vinícius, eu vou deixar essa bola contigo. Fala sobre isso com a gente, pra gente. Então, assim, longe de mim querer falar mal, mas o Conselho Tutelar de vários municípios não estão preparados. Tá? Diversos municípios não estão preparados. Essa mãe, geralmente a mãe quando quer declarar, ela pode simplesmente, porque assim, tem que ter, o ideal seria o quê? Então, uma campanha de que entregar um filho em adoção não é crime. Você não é pior porque você está entregando um crime, um filho para adoção. Isso sim, deve ser uma dor muito forte no coração de uma mãe que está entregando um filho para adoção. Eu não imagino essa dor, mas assim, às vezes as pessoas, elas próprias se criminalizam por isso. A pessoa não precisa procurar um conselho tutelar, não precisa fazer nada. A pessoa pode, pura e simplesmente, comparecer a uma vara da infância e ela vai procurar. A equipe técnica vai atender, eu tenho certeza. As equipes técnicas de vara de infância, geralmente, são de pessoas muito sensíveis. Assim, todas que eu trabalhei, todas as equipes técnicas que eu trabalhei são muito sensíveis, sim. Se uma mãe chegar com um filho e falar, quero entregar em adoção, com certeza absoluta, ela vai ter todo o acompanhamento possível. Entendeu? Então, assim, tem que botar na cabeça da sociedade o quê? Muitas vezes, claro que elas não vão se ater a isso, porque muitas dessas mães que entregam, infelizmente, são em situação de rua e usuárias de droga, ou que simplesmente somem no mundo e não aparecem mais, entendeu? Mas eu já vi diversos casos, não foi um nem dois, de pessoas com plena capacidade financeira, intelectual, de simplesmente não se davam o trabalho de comparecer a uma vara da infância para declarar a entrega. Elas simplesmente entregavam, inventavam uma história mirabolante de que não é filha minha, é filha de uma pessoa que passou e me entregou na rua, eu vim aqui e vou entregar. Entendeu? Diversos municípios já vi isso, sendo que era muito mais fácil. Ela não se torna criminosa quando pelo contrário, ela vai se tornar uma criminosa se ela abandonar aquele filho de qualquer jeito, acontecer alguma coisa, ela vai responder pelo crime de abandono. Ela comparecer numa vara e declarar, ela não é pior por causa disso, ela tem todo o direito de fazer isso, até porque ela vai estar facilitando a vida do filho, que às vezes nem uma instituição de acolhimento vai entrar e já vai ser recebido no seio da família, que vai cuidar como se fosse filho natural. Entendeu? As pessoas têm que ser conscientizadas disso. A pessoa não precisa que o conselho tutelar vá buscar em casa. Isso deve ser muito difundido de que você pode entregar o seu filho para adoção. Isso é perfeitamente possível. Isso facilita a vida não de uma, nem de 3 pessoas. Isso facilita a vida de todo mundo. E é muito melhor para a criança. Mais uma pergunta aqui, Vinícius. Quando uma das partes já possui adoção unilateral, facilita a outra parte adotar? Então, essa parte da adoção unilateral, geralmente quando a gente vê como uma mãe que não tem o pai, o filho não tem o pai registrado, ela tem simplesmente a mãe na certidão de nascimento, casa, constitui uma família com a pessoa, essa pessoa cria esse filho como se ele fosse, depois vai com a adoção unilateral. É um processo bem mais simples também, entendeu? A adoção unilateral que eu via muito antes, né? Antes por exemplo, da união estável ser reconhecida como união afetiva, ser reconhecida como família, o que eu via muito era o quê? Homossexuais se habilitavam sozinhos, eles viviam junto há 10, 15 anos. Eles tinham o sonho de ser pai ou de ser mãe, né? Eles se habilitavam, faziam 2 habilitações, que a gente foi chamado primeiro adota, né? Vamos supor, João e Antônio estão juntos, eles se habilitam. Estão juntos, formando uma família. Tá? Geralmente tem uma característica específica aí. Geralmente o parceiro ou parceira que procurava era aquele ou aquela que estava em melhor situação financeira. Sim. Né?
Aí o que acontece? A adoção unilateral, né, nesse caso, os dois eu já vi casos que dois se habilitam, eu já vi casos que um só se habilita. Então, assim, vamos supor que os dois se habilitam. João e Antônio se habilitaram, né? O que for chamado primeiro vai adotar sozinho. Sozinho. Adotou sozinho. Inclusive, foi um caso que eu vi nessa situação. Uma pessoa adotou sozinha e assim que foi reconhecida a união afetiva como família, a outra veio e entrou com uma adoção unilateral. Entendeu? E manteve o nome da primeira adotante, que nesse caso, nesse novo processo, passou a ser a requerida, porque seria uma adoção unilateral. Ela foi intimada, ela foi chamada no processo, respondeu que concordava com tudo, porque elas eram companheiras, e foi inserida o nome da outra na certidão de nascimento da menor. A adoção unilateral geralmente acontece nessa situação. O que eu vi, assim, não aí já é uma parte para uma ficção que eu não compactuo muito. Tem muita gente, eu não vi pessoalmente, tá? Assim, nunca peguei um na mão, mas já li diversos casos de que tem advogado entrando com uma ação declaratória de socioafetividade. Que é quando, pois é, já vi alguns casos de gente defendendo essa tese que isso existe mesmo. Que é, vamos supor, João e Maria criam Zezinho como se fossem filhos. Como se fosse filho deles. A dona Maria, que é a mãe biológica, depois de 3 anos que esse casal está criando a filha, o filho, fala assim, não, me dá meu filho de volta. Vocês não tem, ele é meu filho, vocês não são pais dele, você não tem nem guarda dele, me dá de volta. Tem gente que defende que é possível um ajuizamento de uma ação declaratória de socioafetividade para constar na declaração como pais socioafetivos. Eu, assim, sinceramente, eu não consigo entender isso. Não consigo mesmo, mas eu já vi muita gente defendendo isso. Que aí vai ter uma sentença declaratória, porque na certidão, uma das coisas que eu já vi gente falando, que às vezes é falta de conhecimento mesmo, é que sim, vai ter pai e pai na certidão de nascimento, vai ter mãe e mãe. A certidão de nascimento consta filiação, não consta quem é quem. Tá? Aquela história, como diz o pensador brasileiro, o poeta, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. A sua família brasileira não é só mais essa. Entendeu? A família brasileira pode ser a família do problemas. Gente que quer aparecer aqui também, ó. Dá um tchau, Dudu. Aí, ó, o Dudu é sua família. O Dudu faz parte da sua família. O Mr. Catra é sua família. 7 mulheres. Entendeu? O Mr. Catra lá tem família com 7, 8 mulheres. E tem gente que se apega muito a isso. Aí vão criando situações para criar uma aberração meio, né, de ação declaratória de socioafetividade. Gente, olha só. Se você cria o filho de alguém e você não quer adotar, existe ação de guarda. Você não vai pegar e vai criar um filho. Estou criando aqui, tá? E vão lá. Entra com ação de guarda se você não quer adotar. Se você quer adotar, aí já é uma outra situação que, olha, não vou te dar para adotar, o filho é meu. Aí é outra briga jurídica, entendeu? O que eu não concordo é isso. Agora, geralmente a adoção unilateral, ela é bem simples. Assim, se for uma situação também. Eu preciso falar uma coisa aqui, Vinícius, que é o seguinte. Lembrar a Sandra Bullock, aquela atriz famosa de Hollywood, e ela soltou uma nota, falou uma coisa que é muito importante. Ela diz, parem de chamar de filhos adotivos. Não existe filho adotivo. Não existe filho adotivo, é filho. Outra coisa, vamos parar com essa história de a gente falar de genitor e genitora. Genitor é gen, né? Então, o que é isso? Vamos mudar um pouquinho essa. É pai e mãe. Tá? A gente ouve falar e esquece. Pai é quem cria, mãe é quem cria. Gente, pai e mãe é um lugar. Não, se tem um negócio... Às vezes, assim, a minha esposa não mexe com a área de direito, né? Então, assim, às vezes, quando a gente está andando junto, que a pessoa fala assim, parece que é um adjetivo que a pessoa carrega para a vida. Por exemplo, quando você fala assim, olha aqui, essa aqui é fulaninha, essa aqui é fulaninha, essa aqui é outra fulaninha, minha filha adotiva. Esse aqui é não sei quem, é meu filho adotivo. Parece que o filho adotivo é um adjetivo que ele vai ter que carregar pro resto da vida. Isso me deixa muito, muito chateado. Isso me deixa muito nervoso. Quando as pessoas falam em filho adotivo, eu já falo, cara, é filho. Para de falar isso. Às vezes, quando você olha... A sociedade tem que entender isso, né?
Então tem que parar com essa distinção, filho, Conectou? por quê? Tem outra coisa que é muito interessante. Nossa, você... que é? Por que você quis adotar? Porque quis ser mãe, quis ser pai. Ninguém é obrigado a te dar satisfação. Ninguém é obrigado a dar satisfação de dizer que por que adotou? Gente, por que alguém tem um filho? Porque isso é uma coisa da ordem do desejo, isso é uma coisa pessoal. Olha só, se alguém me perguntar, por que eu sou pai? Pô, eu sou pai porque eu sou pai. Eu acho que a pergunta já é a própria resposta. Então, quando você começa a questionar uma pessoa, por que você... Dá sempre aquela sensação de que você está colocando aquela pessoa e aqueles filhos num segundo plano, numa situação de inferioridade, quando a gente sabe que não existe isso, né? A gente não tem, eu não entendo por que se fazer esse tipo de distinção, por que fazer esse processo de minorização da criança que foi parar numa família porque alguém um dia resolveu, teve o desejo de ser pai, teve o desejo de ser mãe, e, enfim, por que começar a estabelecer essa distinção, né? A Valdiana fez uma pergunta aqui especial. Você tem contato com a mãe dela? E pergunta isso para a mãe, né? Você tem contato com a mãe? Sim. É outra coisa, assim, por exemplo, a adoção, quando a criança é destituída do poder familiar, está na lista, o que acontece? A prioridade é do pessoal que está em lista de adoção municipal, não tendo quem adote no município, vai para estadual, não tendo quem adote no estado, vai para nacional, não tendo quem adote no nacional, vai para internacional. Geralmente chega na internacional, adolescente, já cansei de ver adolescente morar na Itália, eu até falo, meu Deus, tá melhor que a gente, né? Vai para a Itália, vai para a Espanha, vai para a Alemanha. Aqui na nacional, o que acontece? A gente vive numa grande metrópole chamada Grande Vitória, onde quase ninguém se conhece, entendeu? Eu já vi muitos casos de pessoas que adotam e convivem com a família daquela pessoa convive assim, de ter, sabe onde está, sabe onde o filho estuda, não sei o quê. Por quê? Porque a nossa realidade é muito pequenininha. A verdade é essa. Agora, sim, meu filho adotivo. Não, tira isso. Tira isso. O filho não é adotivo, ele é filho. Ele é filho. E essa forma de diminuir o filho adotivo, né? Ela é histórica. O filho, o que era adotado, antigamente, ele era realmente era segundo plano. Ele perdia direito sucessório. O bom era o filho legítimo. Olha só, o filho legítimo. Se você adotou, ele é seu filho. É igual você simplesmente fala assim, mãe solteira. Gente, mãe solteira, ela é mãe. Ela é mãe. Mãe não é estado civil. Mãe não é estado civil. Estado civil é você é solteiro ou você é casado. Eu não chego assim, eu sou pai casado. Não. Eu sou pai solteiro. Não, eu sou pai. Você é mãe. Entendeu? Você pega assim. Mulher. Vamos ter que encerrar. O nosso tempo está acabando. Tá? Foi um prazer falar contigo. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu prestar alguns esclarecimentos para quem acompanhou nossa live aqui. E eu vou fazer uma pequena edição disso, disponibilizar no YouTube. E essa live 4 horas aí disponível para quem quiser. Até a